Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. É bom demais ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos entender melhor sobre a prática ortomolecular, uma terapia considerada complementar à medicina tradicional. Apesar de não ser muito conhecida, a terapia ortomolecular vem ganhando cada vez mais espaço por ser bastante eficiente para a desintoxicação do organismo. Acredita-se que um dos principais malefícios ao ser humano é o excesso de radicais livres que são produzidos, em sua maioria pelo próprio corpo. É por isso que a prática faz o uso de vitaminas, minerais e nutracêuticos adequados para corrigir alterações bioquímicas e prevenir distúrbios que possam prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Para dar mais detalhes sobre a terapia ortomolecular, recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde o Dr. Sebá Souza, que é cirurgião e especialista em longevidade saudável. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com você, os telespectadores, e sensacional esse convite. Vamos falar um pouquinho aí dessa prática ortomolecular. Vamos falar muito. Teremos 30 minutos pela frente, doutor. Então vai dar bom. E recebemos também a nutricionista Amanda Martins. Amanda, obrigada pela presença também. Bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então vamos lá. Eu já falei que nós teremos aqui agora 29 minutos, muito possivelmente. Boa. Começa longa a abertura. Eu disse tanto, mas não disse nada. Vamos ao didatismo. Doutor Sebá, o que é a terapia ortomolecular e para quem ela é indicada? Terapia ortomolecular. Esse é um tema bem polêmico aí no meio da medicina, né? Mas é uma prática, né? Uma prática ortomolecular, não é medicina ortomolecular porque não é uma especialidade, né? A gente não estuda 2 anos para fazer ortomolecular, faz-se uma pós-graduação e aí você faz essa prática dentro da clínica médica. E orto significa o equilíbrio da molécula. Então, a gente acredita que a partir dos 30 anos de idade você já perde uma capacidade de produção de vitaminas, minerais, aminoácidos, e isso causa o envelhecimento do corpo, né, e do ser humano, e aí você pode adquirir algumas doenças. Então, através dessa recuperação das vitaminas, minerais, aminoácidos, fazer toda essa reposição de volta, a gente acredita que a gente vai melhorar a capacidade metabólica, evitando que lá no futuro você tenha as doenças inevitáveis da velhice. Como é feita essa reposição? É via oral? Enfim. A gente tem vários mecanismos que a gente faz essa reposição, né? Porque a gente acredita o quê? Que através só de uma alimentação, ainda mais a alimentação de hoje em dia, a gente não consiga suprir as necessidades que o corpo tem, devido ao alimento ter alguma substância, alguma coisa para acelerar o processo desse alimento chegar no supermercado e a gente adquirir ele. Então a gente acredita que uma suplementação de forma oral, né? Ou de forma injetável, né? Tanto intramuscular quanto endovenoso, a gente consegue melhorar e viabilizar esses nutrientes que o indivíduo precisa. Isso a gente está falando não de uma coisa genérica, né? Que você chega no consultório e fala, toma isso, toma aquilo. Não. Através de uma avaliação, né? Uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, exames laboratoriais, até a avaliação física a gente faz desse paciente para entender qual o peso que ele está, a massa muscular e tudo mais, porque também isso tem um viés ali que se o paciente estiver desnutrido, alguma coisa, a gente tem que agir dentro dessa reposição também, e a gente trata esse paciente como um todo, avaliando ele como um todo, não só genericamente, né? Porque às vezes você vai numa farmácia e compra, sei lá, um ômega 3, uma vitamina D, e às vezes se você tomar de uma forma errada, você pode se prejudicar. Então a gente avalia como um todo, pede vários exames laboratoriais e avalia com a equipe multidisciplinar, né? E é muito importante a gente também, além de suplementar essas vitaminas, fazer uma alimentação saudável para esse paciente, né? Porque eu acredito muito, porque a medicina prática ortomolecular, ela trabalha dentro de 10 pilares. E um dos principais pilares é a alimentação, né? A gente sabe que essa alimentação louca, né? De alimentos cheios de endocorantes, corantes, açúcares e tudo mais, prejudica o nosso corpo, né? E a gente já está com uma deficiência dessas vitaminas e minerais. Então a alimentação acho que é de 80% a 70% responsável por tudo aquilo que o corpo vai responder. E é por isso que a doutora Amanda está aqui. Se 70%, 80% dessa nutrição é atribuída à alimentação saudável, à boa alimentação, não dá para a gente falar de terapia ortomolecular
molecular sem associar a uma vida saudável, a uma alimentação saudável, né? Exatamente. A gente fala, né, que a saúde, para você ter saúde e qualidade de vida, é importante focar na saúde do intestino, em um sono de qualidade também e uma alimentação mais natural possível. Então a gente avalia toda a saúde intestinal do paciente para preparar ele para estar recebendo todo o protocolo e todo o tratamento que ele precisa. Agora, quando a gente fala de alimentação natural, Dr. Sebá até falou dessas delícias que a gente vê nas prateleiras logo ao alcance dos nossos olhos, porque isso é uma tática de marketing também, Com né? certeza. Salgadinhos, doces, bebidas e alimentos super açucarados ao alcance dos nossos olhos. É gostoso, mas não é saudável. Então, quanto mais natural a alimentação, melhor. Tem algumas dicas, algumas orientações nesse sentido, doutora? Sim, sim. Quanto mais natural, quando a gente pensa em uma alimentação natural, a base da alimentação tem que ser, né, de frutas, verduras, legumes, cereais integrais. A pessoa ela tem que consumir bastante fibra também para melhorar ali aquela saúde intestinal. Então, fibra sem água não resolve, né, doutora? Fibra é muito sem importante exatamente. destacar isso. Exatamente. Existe até uma quantidade de água que é indicada para cada pessoa. Há variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas tem mais ou menos uma média para a gente ter uma noção? Por dia precisamos ingerir quantos litros de água, por exemplo? Eu, uma mulher de, vamos colocar aí, 65 quilos. Sim, então, cada pessoa tem uma quantidade ideal de água para estar consumindo. Então a gente faz um cálculo ali, mais ou menos de 35 a 45 ml por quilo de peso. Sim. Então, por exemplo, se o meu peso é 55 quilos, eu faço ali um cálculo de 35 ml vezes 55, eu tenho uma base ali de isso é no mínimo, né? Isso é no mínimo. O mínimo. No mínimo. Quando a pessoa faz uma atividade física intensa, ela pode fazer o cálculo com 45 ml de água. Agora, doutor Sebá, para nós leigos, obviamente, quando se fala de suplementação, de reposição de minerais, de vitaminas, a gente já constrói no nosso cérebro a imagem de uma pessoa mais velha. Isso. É para essas pessoas, principalmente, ou não? Não. A terapia. O que a gente tem que entender é que a partir dos 25, 30 anos de idade, você perde 1% da capacidade de produção do seu corpo. Isso a gente falando de vitaminas, minerais e também tua parte fisiológica hormonal. A partir dos 40, você vai perder a metade. E a partir dos 50 já não produz mais nada, que aí entra andropausa, menopausa. Então, quando a gente fala de suplementação de vitaminas e minerais, a gente está falando desde uma idade da infância, para que você possa melhorar a imunidade dessa criança, o funcionamento intestinal, como a nutricionista Amanda falou, melhorar a antioxidação celular e ele se torne um adulto saudável e depois um idoso saudável. Então, essa recuperação ela é desde criança. Pra você entender, um exemplo que eu tenho é dentro da minha própria casa. O Gabriel, meu filho de 5 anos, ele não comeu doce aos 3 anos. Então, ele não come chocolate, ele não come açúcar, ele não come nada, que é altamente inflamatório. Que maravilha! Ótimo então, exemplo. Ele tem uma imunidade boa, é um menino esperto, é magrinho e tudo mais, e é saudável. A gente não vê ele tendo muitas patologias ou doenças ao longo ali da infância dele, que está com 5 anos, né? E quando a gente fala de doenças inevitáveis da velhice, às vezes um jovem que não se cuida, uma criança que os pais dão hábitos errados alimentares e também pecam nessa suplementação, não por falta, às vezes a gente peca na suplementação infantil, não por falta de querer suplementar, mas é por falta de conhecimento mesmo. Às vezes a gente não sabe que pode dar para criança ou que, não vou dar tão isso aqui porque vai dar mal. Só que a gente melhorando essa cultura e fazer com que os pais entendam que, por exemplo, vamos lá, uma simples suplementação de vitamina D melhora a permeabilidade intestinal, desinflama o corpo da criança, melhora o funcionamento desse intestino, né? A gente vai conseguir melhorar a imunidade, evitar que tenha doença. Então, às vezes, mas não pega sol? Não pega. A criança hoje em dia, ela é criada no prédio, ela joga videogame, mal desce pra quadra pra poder jogar futebol, e quando joga futebol, a gente não tem sol, tá frio, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa cultura que desde a infância, a gente cuidando, a gente vai ter um adulto saudável, a gente vai ter um idoso saudável. Mas no caso de pessoas que não se cuidaram e tem alguma patologia ou perece por causa dessa carência de vitamina, a gente começa a suplementar a partir dos 25, 30 anos de idade.
verdade. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a pessoa que por falta de conhecimento, que não é o caso mais de quem está nos acompanhando a partir de agora, não está atenta à importância dessa suplementação e descobre que é preciso ser submetida a essa terapia porque está com ausência de minerais e vitaminas na quantidade necessária, iniciando esse processo, ela consegue recuperar os níveis normais, consegue ter uma vida saudável? Consegue. E aí vem as vias de administração dessas vitaminas e minerais, né? Eu costumo dizer que se, por exemplo, você tomar uma vitamina D, sua vitamina D ali está bem baixinha, você tomar oral, vai passar pelo estômago, intestino, fígado e depois corrente sanguínea. Se você pegar sol, só produz até 20 mil unidades. No outro dia você tem que pegar de novo, porque é um bloqueio do teu corpo. Então eu prefiro botar no soro ou injetável, porque a absorção é direto na corrente sanguínea. Então, uma vitamina D que para sair de 16 e chegar a 50 e pouco vai demorar oral aí 3 meses, na injetável você consegue isso dentro de 72 horas manter e depois você manter alguns meses essa vitamina D alta. E os benefícios dela vão ser muito mais evidentes que você tomar oral. Mas a gente pode começar de forma oral para entender como esse organismo vai funcionar, isso com exames laboratoriais, com um profissional que entenda dessa área de reposição e melhorar também. Agora, doutor, falou sobre comorbidades, pessoas que têm algum problema, né, alguma patologia, alguma doença, alguma comorbidade. É ainda mais interessante que haja esse acompanhamento, então, né? Com certeza, porque a gente sabe que o acompanhamento de pacientes que têm comorbidades ou patologias associadas, hoje em dia não existe uma prevenção. A prevenção é o uso de medicamento tradicional, né? Então você está controlando o sintoma, você não está tratando a doença. E quando a gente parte para esse tratamento coadjuvante, né, que não é o tradicional, a gente está tentando controlar essa doença, né, e não só a sintomatologia. Então a gente está tentando amenizar tanto a sintomatologia como fazer com que esse paciente diminua até o próprio uso do medicamento tradicional e tenha uma qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando um equilíbrio na sua vida por inteiro, né? Você possa dormir bem, você possa não ter cansaço, fadiga, indisposição, você possa fazer uma atividade física, né? E você não sofra tanto com algumas sintomatologias que vai tirar o seu tempo de ter que ir no hospital se cuidar, de não dormir à noite e perder a sua saúde. Então, essas pessoas que têm patologias, a gente usa a prática ortomolecular como coadjuvante e a gente consegue tanto controlar como amenizar também a sintomatologia desses pacientes. Agora, voltando a falar da importância da alimentação saudável, né, doutora Amanda? Para um adulto que já tem consciência, tem experiência, tem vivência e sabe o quanto é bom para o bem-estar também, não só para a questão estética, que na minha opinião é o menos importante, do benefício que traz para a nossa vida, para a nossa saúde, uma alimentação saudável, para nós é mais fácil nos condicionarmos e nos submetermos a dietas, a uma alimentação o mais natural possível. Para uma criança é difícil. O doutor Sebá citou o exemplo do filho. É tudo uma questão de exemplo. Não deve ter doce na sua casa. Não. Porque senão como é que o pai e a mãe, me diga só, como é que o pai, a mãe ou qualquer cuidador vai comer um doce na frente de uma criança de 2 anos, né? Aquele chocolate maravilhoso e falar, você não pode, papai e mamãe podem, porque papai e mamãe já comeu na vida, já está acostumado. Então, assim, é a educação pelo exemplo. Para a criança, o caminho é esse, né? Faça o que eu faço e o que eu falo, não é aquele ditado. Não é. Exatamente, exatamente. A educação, ela começa de casa, né? E a educação alimentar também começa de casa. Então, a recomendação realmente para crianças até 2, 3 anos é não oferecer. Porque a criança, ela não sabe, ela não conhece. Então, o que ela não conhece, ela não vai pedir. Ela não conhece um sabor de um refrigerante, então ela não vai pedir um refrigerante. Ela vai preferir um suco, ela vai preferir a fruta. Então, é fazer aquela introdução alimentar e não desistir. Porque a criança, ela tem a seletividade. Então, você precisa introduzir com paciência, introduzir bons alimentos, alimentos de qualidade, alimentos naturais e ter em casa também, né? Ser o exemplo. Então, faz total sentido. Agora, a necessidade nutricional, pensando só em relação à alimentação, ela muda com o passar do tempo? A necessidade nutricional que uma criança tem é diferente da necessidade que um adulto tem, que um idoso tem? Sim, tem isso? Sim. A necessidade de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras é diferente, né? Para a criança é diferente para o adolescente, para o adulto e para o idoso.
A criança precisa mais? Como é essa equação? A criança ela precisa mais desses nutrientes porque ela está em formação? Como funciona isso? Sim, a criança, quando a gente vai organizar a alimentação de uma criança, não necessariamente precisaria ali dos cálculos que a gente faz para um adulto. Né? Mas a criança ela precisa ter a alimentação bem natural e a quantidade também ela muda, a quantidade de micronutrientes. Então o adulto ele precisaria consumir uma quantidade maior do que a criança, porque a criança ela está ali em fase de desenvolvimento. Então ela precisa consumir, né, os nutrientes necessários para essa fase e na vida adulta a gente consegue calcular. Né, calcular de acordo com o peso, de acordo também com o seu percentual de gordura, com o percentual de massa muscular que você tem no corpo e com as suas necessidades também. Ou seja, a terapia ortomolecular vai levar tudo isso em consideração também, com né, certeza. Dr. Seba? Tudo isso em consideração. A criança, e a gente tem que levar também em consideração essa questão da alimentação, que muda, né, da faixa etária, só que a gente também tem que levar em consideração o tipo de alimento de hoje em dia. Né? Porque mesmo que às vezes uma criança, você pode imaginar, uma criança não precisa tanto, né? Porque ela é criança, então na alimentação ela já vai conseguir. Só que o estilo de vida, o tipo de alimentos que chegam para a gente consumir, mesmo que seja o mais natural possível, ele vai ser com alguma coisa para chegar mais rápido, porque senão a gente não conseguiria comprar, né? Imaginando, sou do Nordeste, costuma ver no açougue aquelas carnes penduradas? Sim. Eu dou esse exemplo, porque aquela carne pendurada, se você botar pendurada ali, os caras não vender em 3 dias já era. A gente chega no supermercado, tá quanto tempo aquela carne? Tá mais de 30 dias, é um mistério, entendeu? E tá vermelhinha, não é, Lívia? Então, eu acredito que a suplementação na criança, ela tem que andar coadjuvante com a alimentação, porque além, se ela comer algum alimento que vai inflamar ela e vai diminuir as propriedades do corpo dela ali que estão saudáveis, além disso, a gente vai conseguir equilibrar ao mesmo tempo com essa suplementação, né? Eu costumo dizer muito, eu sou triatleta, faixa preta de jiu-jitsu, então eu costumo dizer que eu não gosto muito, às vezes, de suplementar. Eu gosto de me alimentar. Mas, hoje em dia, com esse conhecimento, esse entendimento que eu tenho, eu creio que existe uma suplementação que melhora mais ainda e seu organismo e vai melhorar também a absorção dessa alimentação, né? E fazer com que seu intestino funcione bem, porque eu acho que muito importante também é a parte intestinal que está associada com essa alimentação, que a doutora Amanda falou. O intestino ele é o segundo cérebro da gente. Primeira linha de inflamação, primeira linha de imunidade. Tudo que você come que ele não produz, ele vai botar para fora. Então ele vai inflamar. E mesmo aquilo que é saudável, depois de inflamado, quando você come, inflama também, porque as velocidades perderam a sua capacidade de absorção e produzir aquilo que precisa. E tem doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são ocasionadas por deficiência de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, e é comprovado cientificamente que é produzido intestinal. Então você vai no psiquiatra, ele te dá a medicação, você fica bem. Por quê? Porque segura a serotonina que você tem restante no cérebro e você sente uma sensação de bem-estar. Mas quando você para essa medicação, você sente de novo depressão e ansiedade. Então, é no intestino que você tem que tratar. Você tem que melhorar a alimentação, você tem que modular esse intestino, você tem que suplementar, por exemplo, uma vitamina D que melhora a permeabilidade intestinal, né? E você vai melhorar a absorção, produção de bactérias boas, produção de serotonina, dopamina, e aí você tira esse paciente de uma doença como essa, uma depressão, uma ansiedade. Então, olha a importância do intestino, da alimentação e da suplementação de vitaminas e minerais. Eu não imaginava que tinha toda essa importância. O papo tá tão bom que eu esqueci de relembrar para a audiência que está chegando agora que estamos falando sobre terapia ortomolecular, e para nos explicar sobre tudo isso, esse universo dessas terapias e da boa alimentação, recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde o Dr. Seba Souza, que é cirurgião e especialista em longevidade saudável, qualidade de vida e alta performance, e também Amanda Martins, que é nutricionista. Eu costumo fazer com 15 minutos de programa essa viradinha. Estamos falando sobre isso, esses são os especialistas. Legal. Mas eu me envolvi tanto, o programa está acabando e agora só que eu fiz esse looping de informação. Agora, doutora, no início a gente já falou sobre a importância da alimentação saudável e de se manter todos os níveis adequados de nutrientes e de vitaminas para uma vida saudável. Existe algum levantamento
levantamento, algumas estatísticas que mostram que a pessoa que tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, que tem todos esses níveis de vitaminas e minerais em dia, em níveis adequados, essa pessoa fica menos doente? Existe alguma estatística, algum levantamento? Existe vários estudos, né? Mas eu acho que um dos melhores estudos que a gente tem são esses 10 anos que eu tenho de experiência dentro do consultório. É você ver o paciente entrar cansado, fadigado, estressado, sem qualidade de vida, sem dormir, com depressão, com ansiedade, e depois de 2 meses, 3 meses, esse paciente tendo uma vida normal e vivendo bem. Tem pacientes que eu trato já com essa terapia há mais de 7 anos, que não saem do consultório, já marcam consulta atrás de consulta, e existe essa melhora. Mas existe cientificamente já estudos, né, sobre a suplementação de vitaminas e minerais, principalmente vitamina D, que a vitamina D, ela age no nosso corpo como se fosse um hormônio, né? Então ela melhora desde a parte de massa muscular até a sua parte de imunidade, e também tem alguns estudos que ela evita a produção de células erradas, de cânceres, né? Porque se você não sabe, Lívia, 90% da alimentação dos cânceres são ocasionados por uma alimentação errada, né? Muito cheia de açúcar, de glúten, 90%? 90%. A grande maioria. 10% está ali nas alterações genéticas, né? Que a pessoa nasce com uma alteração genética ou hereditária, mas o restante é 90% da alimentação, né? Endocorantes, corantes, açúcares, esses derivados, muito hormônio sintético, pode provocar um aumento de célula errada. Mas cientificamente existem vários estudos que já comprovam a melhora, não só de suplementação de vitaminas e minerais, mas suplementação de proteína, suplementação de glutamina, né? Que está relacionado aí a melhora intestinal também, e a gente sabe que é essencial, a gente sabe que é uma indústria, né? A gente não pode tirar, mas essa indústria de suplemento, ela existe para que possa melhorar realmente a qualidade de vida dos pacientes, e é nítido na nossa prática a melhora da saúde e os pacientes tendo vida, né? Porque quando você não tem saúde, eu costumo dizer, né? Foi tema do meu último livro, O Sopro, quando você não tem saúde, você não faz nada. Se a gente não tivesse saúde, a gente não estava aqui na sua entrevista, você não estava me entrevistando. Então, essa medicina, ela vai mudar a história de muitos pacientes, não só pacientes que têm patologia, mas pessoas que vão evitar que tenham doença no futuro, e quem sabe isso também vai ter estudos que vai mostrar o prolongamento dessa vida, né, da nossa faixa etária que está ali entre 80 anos, né, que tem diminuído, né? Sim. Agora, doutora Amanda, não só a questão da alimentação saudável é essencial para a nossa vida, mas a atividade física também. É um combo, né? Não dá pra gente ter saúde se a gente não levar em consideração que é preciso trazer esse combo para nossa vida. Sim, uma alimentação saudável, a prática de atividade física e um sono de qualidade. Então, praticando atividade física, a gente consegue também liberar hormônios do bem-estar. Então, no intestino é liberado, o intestino saudável, o intestino equilibrado, é liberado os neurotransmissores e os hormônios do bem-estar também, e também na atividade física. Então, é um combo, né? Um combo de qualidade de vida. Se você tem ali o seu metabolismo equilibrado, o seu intestino equilibrado, se você se alimenta de uma forma equilibrada, se hidrata, faz atividade física e tem um sono de qualidade, é resumo de qualidade de vida. Agora, doutora, quanto mais, falando de atividade física, a gente tem os amadores, né, as pessoas que são atletas amadoras, as pessoas que se exercitam, e são vários os níveis, né, de desempenho que uma pessoa pode conseguir numa atividade física. Mas pensando até aquele atleta de alta performance, por exemplo, as necessidades nutricionais são diferentes. Quanto mais você se exercita e exige um desempenho maior do seu organismo, talvez essa terapia é ainda mais importante. Peço para você responder, e gostaria também que o Dr. Seba concluísse também essa questão. Sim, para um atleta de alta performance, as quantidades são diferentes e muitas das vezes são maiores também. Praticantes de atividade física realmente precisam de uma alimentação saudável, de uma alimentação natural. Tem ali aqueles cálculos que a gente faz em consultório também para saber as quantidades, né, as necessidades ideais que aquela pessoa precisa para estar ali praticando aquela atividade física e também tendo os resultados que ela almeja, mas
Mas os atletas, eles precisam sim de um acompanhamento mais específico, né? E personalizado também, porque eles precisam de quantidades um pouco mais elevadas, digamos assim, de calorias, de nutrientes também, para ter ali o resultado que ele precisa. Então, essas pessoas que se exercitam mais intensamente, doutor, te procuram também para fazer essa terapia, porque para elas também é extremamente importante que haja essa suplementação? Exatamente. Antigamente a gente falava que atleta não precisava, né? Que atleta era saudável, isso e aquilo. E eu, como praticante do esporte de alta performance, desde o jiu-jitsu e agora o endurance, que é o triatlo, a gente sabe que o corpo do atleta e fisiologicamente o atleta, ele trabalha de forma totalmente diferente do que uma pessoa normal que faz atividade física 3 vezes por semana, né? O cara que se exercita todo dia, e mesmo sendo atleta amador, que tem atletas amadores que tem uma alta performance igual um atleta profissional, só passou um pouco ali o tempo e ele não se tornou profissional, mas gosta de fazer exercício, ele necessita muito mais de suplementação e uma alimentação mais balanceada ainda para poder ter aquilo que ele precisa para poder praticar atividade física, né? Para evitar também que ele tenha lesão, né? Para melhorar a recuperação muscular, melhorar a qualidade do sono, melhorar a questão da funcionamento cerebral, de produtividade, né? Porque o atleta, a gente sabe que não está só no corpo, mas também um atleta de alta performance, ele precisa ter uma cabeça forte. Sim. Então, se esse atleta tem uma depressão, uma ansiedade, vai atrapalhar no treinamento dele. Então, a gente tem que olhar esse cara como um todo e entender que o corpo do atleta, ele consome mais nutrientes do que o corpo de uma pessoa do dia a dia, né? Ele é um cara que ele vai consumir muito mais cadeias hormonais, muito mais cadeias nutricionais que são necessárias, um ajuste maior ali para que ele possa ter essa performance. Porque senão a gente vai ter pessoas com mais lesão, pessoas com dificuldade de dormir, pessoas cansadas e fadigadas por causa do excesso e a carga, né, do processo que ele passa no exercício físico. E lá no meu trabalho, na nossa clínica, várias pessoas que, até por causa do arquétipo, né? Então eu sou um cara que treina, então eu vou tratar pessoas que treinam e atletas também que queriam melhorar essa performance. O tal do exemplo, né? Do exemplo. E aí a gente acaba atendendo esses pacientes e melhorando essa performance, tá? E repondo todas as vitaminas e minerais, a Amanda faz a parte nutricional e a gente costuma ver que eles são pessoas totalmente diferentes de uma pessoa normal, né? Não são alienígenas, mas são pessoas que necessitam de uma atenção maior, né? Exigem mais do organismo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Falamos hoje sobre terapia ortomolecular e para a gente entender melhor sobre esse tratamento, digamos assim, que não é um tratamento, é qualidade de vida, falamos com o Dr. Seba Souza, cirurgião e especialista em longevidade saudável, qualidade de vida e alta performance. Dr. Seba, bem-vindo sempre. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. O agradecimento é meu. Muito obrigado pelo convite. Sensacional trocar esse papo com você, poder esclarecer sobre esse tema que muitas pessoas têm essa dúvida e espero que eu receba vários convites para poder estar aqui mais uma vez. Vai receber, com certeza, assim como também Amanda Martins, nutricionista, que nos trouxe essas dicas valiosas sobre alimentação saudável. Bem-vinda sempre também, doutora Amanda. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter passado um pouquinho aí do que é alimentação saudável, porque é muito importante, né? Importantíssimo. O Jovem Pan Saúde de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela audiência e pela companhia de sempre. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.